Pois é, hoje o alerta não é sobre estética, é sobre saúde, regulação e responsabilidade. Em um país onde a busca por emagrecimento rápido se mistura com desinformação, produtos ilegais e promessas milagrosas, as chamadas canetas emagrecedoras paraguaias acenderam um sinal vermelho entre médicos e autoridades. Para nos ajudar a entender o que está por trás desse fenômeno, a gente conversa hoje com o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, médico endocrinologista que acompanha de perto os impactos desse uso irregular na saúde da população. Seja muito bem-vindo, doutor. É um prazer recebê-lo aqui. É um prazer estar aqui novamente também. Boa tarde, doutor. Boa tarde, querido. Doutor Antônio Carlos, para a gente começar, a gente precisa definir do que a gente está falando. Essas canetas paraguaias, elas são versões falsificadas de medicamentos conhecidos, como o caso do Ozempic, do Wegovy, Mounjaro, ou são substâncias totalmente diferentes, como estimulantes proibidos que estão sendo vendidas sob uma roupagem moderna? É importante que nós avaliemos essa questão sob vários prismas, em cima de vários belvederes, né? O primeiro deles é que talvez nós não precisássemos estar aqui, porque a tirzepatida do Mounjaro pertence à a patente pertence à farmacêutica Eli Lilly, que gastou, investiu bilhões de dólares na evolução dentro do processo, até que se encontrasse esse medicamento na textura que existe e com a importância que ele tem hoje no mercado internacional. Então, na verdade, nós poderíamos até estar falando aqui de importação ilegal do Mounjaro, que é a marca fantasia para a tirzepatida do laboratório que o criou. Nós não estamos falando disso, nós estamos falando da importação ilegal, não só da tirzepatida, como também da semaglutida, que é o Ozempic, e daqui a pouco eu falo nesse outro belvedere da retatrutida, que é um medicamento que nem aprovado ainda nos Estados Unidos está e já circula aqui no Brasil, acredito que em outros países também, eu acho que é privilégio nosso. Então, assim, é um medicamento, o Mounjaro, esse que hoje é a grande vedete, com toda razão, pela capacidade, a efetividade e eficácia como medicamento de emagrecimento e no tratamento do diabetes tipo 2. Mas aceitando, então, que existam brechas nas legislações, tanto do Paraguai, quanto do Brasil, quanto de outros países, que possa, então, a tirzepatida, que, ao meu ver, não deveria, possa ser fabricada, seja manipulada, ou em farmácias de manipulação, ou em farmacêuticas também, de outros países, que não do Brasil. Aqui no Brasil, o que nós temos visto é a produção por farmácias de manipulação que obedece um determinado rigor, que é ditado pela Anvisa, são os ditames da Anvisa. Eu não entendo bem as brechas que permitem isso, não vou aqui fazer nenhum tipo de crítica, além do que nós nos propomos, que é discutir a questão da importação ilegal dessas canetas vindas do Paraguai. Estas que vêm do Paraguai, a verdade é que pode ser que lá dentro tenha a tirzepatida, a semaglutida, até acredito que tenha, eu não estou aqui discutindo isso. A questão é, o que é feito no Paraguai está sob a tutela da Anvisa do Paraguai. Não é Anvisa, é outro nome, me fugiu agora. E são regras deles. Eu tenho certeza que as regras são bem estabelecidas, são feitas por profissionais capacitados. A minha dúvida, ou melhor, fica a dúvida para todos, inclusive com os últimos acontecimentos, é qual o processo de fiscalização dessas estruturas que são autorizadas a fabricar o medicamento. Ok, uma brecha, não deveria, porque é uma patente mundial, o Mounjaro é uma patente de Lilly, só ela que evoluiu com a produção, com os estudos que liberaram esse medicamento para o uso, no mundo inteiro é aprovado, é uma medicação da Lilly. Mas ok, existe uma brecha, e essa brecha foi aproveitada pelo Paraguai, ou que seja por outros países, que está até pelos Estados Unidos, e foi produzida. Agora, qual o rigor? Porque, veja bem, é um medicamento injetável, tanto a tirzepatida, o Mounjaro, quanto o Ozempic, que é a semaglutida, ou o Wegovy, é um medicamento injetável. É necessário que o ambiente seja absolutamente estéril. Nós corremos risco de contaminação do ambiente. Qual o rigor, e eu não estou aqui fazendo críticas, no sistema de saúde, de vigilância sanitária, a qual não pertenço, e não estou julgando isso. Uhum. Tem essa questão.
Essa questão é extremamente séria, nós não sabemos. Então, nós não podemos, a Anvisa, por exemplo, não autorizou a importação desses medicamentos, a nossa Anvisa. Uma vez que você peça a importação, peça licença para importação, a Anvisa vai avaliar as condições, os elementos, a segurança do ponto de vista farmacológico, de segurança sanitária, para permitir essa importação. Quer dizer, essa importação está sendo feita a partir de laboratórios que nós não sabemos o processo de feitura, de produção, de fabricação e de fiscalização desse processo, vem para o Brasil ilegalmente, nós não sabemos em quais condições, do ponto de vista de transporte, condições que possam preservar o medicamento ou não, além da questão do processo de contaminação potencial que existe, nós não sabemos a questão também da capacidade farmacológica, terapêutica daquele medicamento. O risco é brutal. E, doutor, tem mais uma questão aí nesse sentido, né? Porque os medicamentos biológicos, como os análogos de GLP-1, exigem uma cadeia de frio, né? Aquela refrigeração rigorosa desde a fabricação até a aplicação. E qual que é o risco, por exemplo, de você injetar uma proteína que, por mais que ela seja 100% fabricada da forma correta e tudo mais, mas que pode ter sofrido uma desnaturação, uma contaminação bacteriana durante o transporte ilegal pelas fronteiras? Aí você foi perfeita quando você, muito precisa, quando você falou desnaturação proteica, porque existe uma estrutura arquitetônica, né, estrutural, é um modelo, e realmente a temperatura elevada pode desestruturar esses fragmentos, esses polipeptídeos. A tirzepatida não é um medicamento exatamente biológico, ele é sintetizado. A semaglutida é um medicamento biológico. Eu não vou entrar aqui, daria 2 horas para ficar explicando isso. Então, nós teríamos mais preocupação com a semaglutida do que com a tirzepatida. Mas, de qualquer forma, o acondicionamento equivocado, mal feito, ele desnatura, de fato, diminui a ação. O que nós nos preocupamos primeiro, o medicamento está dentro desse frasco que foi comprado aqui, nós não sabemos, não temos nenhuma ideia. Está dentro desse frasco? Não sei. É o medicamento que está contido no rótulo? Também não sabemos. Nós corremos o risco de uma crise sanitária absurda, como nós vimos há pouco com metanol. Nós não precisamos de um lote inteiro de metanol sendo distribuído. Foram pouquíssimas garrafas, foi suficiente para ocorrer o que nós vimos, o desastre que nós vimos, o desastre sanitário que nós vimos. A mesma verdade ocorre que um lote só dessas canetas que esteja com um problema, seja de ordem de não ser estéril, contaminada por alguma bactéria, ou está... Bom, não importa, é muito grande, o risco é muito grande, porque não está sob a tutela da Anvisa, não está sob a tutela da investigação, não foi visto, não foi avaliado, não foi entregue para o mercado pela Anvisa. Está errado. Nós estamos falando de 2 medicamentos que existem no mundo, que é a semaglutida e a tirzepatida. Muito pior que isso, agora eu vou para o outro, Belvedere, é um medicamento que está em fase 3, nos Estados Unidos de estudo, quer dizer, não está no mercado ainda, que é a retrotrutida, medicamento potencialmente, ou provavelmente, potencialmente melhor do que a própria tirzepatida, mas não foi aprovado, gente. Se não foi aprovado, não está circulando em lugar nenhum no mundo. Eu sou de uma época que, eu acho que meu querido amigo também, Germano, a Coca-Cola, nós ouvíamos, eu criança, que tinha uma fórmula que estava escondida, que estava em Atlanta, e que só o presidente, só o ex-presidente, só a alta cúpula da Coca-Cola detinha aquela fórmula. E a Pepsi até tentou fazer igual e nunca conseguiu. Exatamente, era que a Pepsi vivia imitando e não conseguia chegar àquele... Pode falar. Agora, doutor, só para a gente... Não, calma, deixa ele só concluir aqui, porque ele estava aqui no meio de um raciocínio falando sobre a formulação da medicação. Aí, o que até eu, há pouco tempo, não entendia bem isso. Escuta, quem desenvolveu o medicamento foi a Eli Lilly, falando agora do Monjaro. Como que alguém... Poxa, demorou anos até chegar aquela estrutura final. Como que alguém copiou isso? Como que copia isso? Mas hoje você enfia o medicamento dentro de um software, sai a sequência, sai o que tem que ser feito, um pouco de leitura de alguém que seja envolvida com isso, consegue fazer o medicamento igual. Se existe brecha naquela legislação, daquele local, que me parece que é China e Taiwan, não tenho bem certeza, que produzem o sal,
Porque esse sal que está nessas tirzepatidas, que são importadas ou feitas aqui ou qualquer outro lugar do mundo, que não seja Monjarro, Zé Baldi, que são as marcas fantasias da Eli Lilly, esse sal não é produzido pela Eli Lilly. Então, não tem o processo de segurança que é desenvolvido pela Eli Lilly. O que eu ia perguntar para o senhor é o seguinte, agora, recentemente, teve um caso em Belo Horizonte de uma moça que tomou essa caneta paraguaia, né? E que ela acabou no hospital lá com crise de efeito colateral, com síndrome de Guillain-Barré, né? E essa pessoa está muito mal lá no hospital. E a previsão é que as pessoas que tomam esse produto falsificado, exatamente por não ter conservação, porque quando ele tira, quando acaba o processo de conservação, né, no frio, ele pode se tornar perigoso. E tem gente que pode até morrer. Como é que a sociedade de endocrinologia que o senhor faz parte tem informações de morte já no Brasil e outros lugares do mundo? Nós sabemos que, potencialmente, o risco de uma crise sanitária é enorme por causa disso. Nós não sabemos o processo de fiscalização, nem tampouco não existe a liberação, a formatação legal dessa importação. Então, nós não temos segurança nenhuma desses medicamentos. Mas a ocorrência de óbito, até o momento que eu saiba, talvez existam outros, é essa de Belo Horizonte. Uhum. E o exato motivo que fez com que, a partir do tratamento que essa senhora, acho que é uma moça até Isso, jovem, senhora, ela passou a fazer o tratamento e passou a desenvolver uma síndrome que é uma neuropatia, na verdade, que você vai perdendo a força de forma centrípeta, né, da periferia para dentro. Então, você inicia com as extremidades e vai centralizando. É um processo que pode ser reversível, mas a evolução dela parece um pouco errática e preocupante, mas é um alerta que foi nos dado, Deus queira e permita que ela não seja uma vítima fatal desse processo, mas que deve alarmar a todos nós e principalmente as pessoas que saem daqui para Foz do Iguaçu, e Foz do Iguaçu atravessa a fronteira e volta com 3, 4, 5, ainda 10. Revende aqui, né? Revende até para próprio uso também, porque o custo é realmente caro. Mas existe o custo é caro, mas é porque a empresa que criou investiu muito naquilo e precisa ser ressarcida melhor. Precisa que o investimento dê algum resultado. Aí o mundo, é no mercado. Quer dizer, esse produto regularmente aprovado custa em torno de R$1.500, R$1.300, R$1.500, né, uma caneta, enquanto que esse produto vindo do Paraguai custa R$350. Quer dizer, só isso já dá para desconfiar que é uma coisa errada. R$1.400 são as primeiras 4 doses de 2,5 miligramas. Quando você pensa na dose maior que nós temos no mercado hoje, são 4 canetas de 10 miligramas de Monjarro, que custam R$3.600, já com desconto. Então, realmente é caro, porque o investimento foi muito caro. Aí nós todos temos que entender isso com uma determinada parcimônia, porque houve um investimento para chegar àquele produto final. Agora, doutora, a Anvisa está numa fase que vai, inclusive, liberar a produção aqui no Brasil de um similar do Monjarro, que ele é fabricado hoje pelo aquele laboratório dinamarquês, o Novo Nordisk, Novo Nordisk, que a Camila conhece bem, e eles estão dizendo que podem passar a autorizar a produção aqui no Brasil, acho que pela empresa EMS, que é uma empresa brasileira, um laboratório brasileiro. O senhor acha que quando isso acontecer, a produção tivesse sido feita aqui no Brasil, esses produtos contrabandeados podem perder espaço, porque aí você vai ter uma produção nacional, com certeza o preço vai cair também internamente? O senhor acha que com esse processo pode-se evitar esse contrabando desenfreado que tem hoje? Não. Primeiro que assim, a grande vedete do momento é a tirzepatida, é o Monjarro. Então, o resto é tudo segundo plano. Contudo, essa produção, que até bem pouco tempo era uma exclusividade da Novo Nordisk, que não é para o Monjarro, mas para o Ozempic e para o Igov, né, que é a semaglutida, e a MS já está produzindo em solo brasileiro. E custa no balcão 30% a menos já. Então, 1 miligrama
uma dose de referência, 1 miligrama, 4 doses de 1 miligrama, custam do medicamento padrão, que é o Ozempic ou Wegovy, custa R$ 999. Enquanto quando você compra esse da EMS, você paga perto de 700. É um preço bem mais acessível do que era, e quando nós comparamos com... Mas ainda assim, nós estamos muito distantes do que aquilo que... O Paraguai fala-se em R$350, né? Quer dizer, a diferença é brutal. Quando você pensa em preço, a diferença é brutal. Quando você pensa em segurança sanitária, essa diferença deveria ser esquecida. Porque a pessoa pode morrer, né? Exato. Bom, hoje a gente está conversando com o Dr. Antônio Carlos do Nascimento, médico endocrinologista. Doutor, vamos lá. Do ponto de vista clínico, o que mais preocupa o senhor? Os efeitos imediatos desses produtos ou as consequências silenciosas que só aparecem com o tempo? Dos produtos que seriam ilegais ou dos produtos ilegais? Esses produtos ilegais me preocupam as situações agudas, né? Porque é fato que, muito provavelmente, parte desses medicamentos tem potencial terapêutico. O que nós não temos certeza é como nos assegurar disso. Que tem potencial terapêutico, eu não tenho dúvida. O sal existe, está sendo difundido. Eu não sei quais as brechas que foram utilizadas nos países que o produzem, nem as brechas que permitiram que houvesse a importação, nem as brechas que permitem a comercialização desses produtos fora da patente. Falando agora de Monjarro, porque a semaglutida, a patente caiu, é diferente. São situações absolutamente diferentes. Eu não sei quais as brechas, mas o que me preocupa são as como a da moça que está no UTI em Belo Horizonte. São situações agudas. A médio e longo prazo, nós também não sabemos, mas eu, pessoalmente, não tenho essa preocupação de médio e longo prazo, até porque, até o momento que nós sabemos, é esse caso. Mas você não está errada. Você me abriu aqui os olhos também para a possibilidade de médio e longo prazo futuro. Pois é, porque a gente, de fato, está vendo o que está estourando agora, mas, de repente, são outros componentes, são outras questões que, com o uso contínuo, podem trazer uma série. Nós não sabemos nem do próprio Monjarro. A segurança foi dada, mas a fase 4, que é essa fase que está o Monjarro, é a avaliação do que ocorre quando o medicamento está sendo comercializado. Ele pode ser retirado a qualquer momento, desde que existam, né, considerações no sentido de que aquele medicamento esteja trazendo prejuízo. E aconteceu isso com muitos medicamentos, mas com muitos medicamentos nos últimos 20 anos. Então, a fase 4 não é uma fase definitiva, é uma fase de avaliação da conduta, da condução daquele medicamento no mercado. Ele está sendo utilizado agora em massa. O que está acontecendo? Tem coisas que só vão ser vistas a partir desse processo. Então, nem desses nós temos certeza. Ainda que esses medicamentos já existam entre nós desde 2007, mas assim para 2009, quando já chegou a liraglutida, aquele primeiro, que era diário, aquela coisa toda, ficou até, ninguém nem lembra mais do Victoza. Saxenda, lembro. Lembro porque era... Lembro porque eu usei, eu fui uma das que usei. Agora, doutor, como é que um paciente consegue identificar, por exemplo, sinais de alerta, por exemplo, de que o produto que ele adquiriu é falsificado? Eles veem embalagens diferentes ou as pessoas de fato estão comercializando da seguinte forma: olha, é realmente um produto paraguaio, ninguém está tentando forjar como sendo um produto nacional, o senhor sabe? Esses do Paraguai, a garantia sou eu, né? Nós não temos nenhuma segurança, absolutamente, sem nenhum demérito. Mas ninguém está mudando embalagem, por exemplo, porque eu não sei se eu contei para o senhor, aconteceu comigo uma vez uma coisa muito curiosa, porque eu fui comprar o Wegovy na farmácia e na hora que eu cheguei aqui, eu voltei para a redação. Veio um monte de chip, um monte de coisa funcionando, a caneta não estava lá, era só uma caneta, uma figuração, parecia uma bomba, com os chips piscando. Eu fiquei assustada, falei, gente, o que é isso? E foi numa época que estava tendo muito roubo das farmácias, por exemplo, então eles colocavam iscas junto com o medicamento normal, que na teoria não deveria ser comercializado, mas a pessoa foi lá e pegou, assim, sem perceber, e me entregou. E aí que a gente descobriu. E aí, por exemplo, vinha uma caneta com um rótulo, só que você olhava e falava, essa caneta tá estranha, e nem dava para abrir. As pessoas estão tentando forjar isso, elas estão mudando ou não? Não tem mudança, não. Tem até as marcas específicas do Paraguai, uns dizem que um é melhor, o outro é pior, esse tem garantia, esse não tem.
Mas, além disso, além de nós... Aquilo, eu vou repetir, vou ser um pouquinho enfadonho com relação a isso, porque, além de nós não termos certeza se é aquele o medicamento, se o medicamento está lá, aceitando que exista aquele medicamento, de que maneira que esse medicamento é transportado? Aquele que foi buscar, ele sabe, porque ele trouxe a maletinha dele e deu para a irmã, para o irmão, para o primo, ou até utilizou. Mas, e aquele que está sendo vendido aqui? Se você entrar na internet, tem para comprar. Sim. E me preocupa muito mais, e aí a preocupação passa a ser brutal, eu acho que deve ser uma preocupação mundial, é quando você vai utilizar um medicamento que não está aprovado no sítio de origem dele, que é o caso da retatrutida, desenvolvido também pelo laboratório Eli Lilly, que não foi aprovado ainda no sítio de produção, quer dizer, no local onde foi produzido, que são os Estados Unidos da América. E nós estamos... não é o medicamento? Eu já não sei, brincando a história da Coca-Cola agora, jogou dentro do software, apareceu a sequência, a estrutura, eu fui lá e fiz. Agora eu só estranho muito as pessoas não questionarem os medicamentos dessa forma, como questionaram as vacinas, que passaram, por exemplo, por uma série de aprovações, e mesmo depois de todas as aprovações, muita gente olhava e falava, não me sinto seguro. Mas, de repente, para tomar um remédio que promete emagrecer, todo mundo esquece, né? É curioso, falando das vacinas, até para fazer aquela prestação de serviço, tem um estudo recente agora, londrino, eu agora está me fugindo qualquer revista, acho que foi no JAMA, não, no JAMA não, na British, uma revista inglesa, em que as vacinas, principalmente nós acima dos 50 anos, várias delas, elas se relacionam à diminuição do risco de déficit cognitivo. A da herpes, a tríplice, tétano, difteria, aquela que a gente, quando corta, só vai lembrar de tomar e fazer o reforço a cada 2 anos quando dá um cortezinho na praia e procura um serviço médico, e a da gripe. A diminuição mais importante, assim, parece que é a da vacina contra a herpes. Herpes zoster. Herpes zoster. Que é uma vacina recomendada para pessoas acima de 50 anos? Acima de 50 ou anos. Pode ser tomada por qualquer pessoa? Eu estava nessa discussão com a minha família essa semana. Acima de 50 anos, até prova em contrário. Se tiver alguma indicação, é dada por um déficit imunológico por algum outro motivo, para fazer algum reforço, mas a partir dos 50 anos, em 2 doses, com intervalo de 3 meses. No momento, não disponibilizado ainda pelo SUS. Mas é uma redução brutal, de 23% com relação à evolução para demência. Doutor, falando em SUS, né, que era uma pergunta que eu ia fazer agora, essas canetas falsas são usadas normalmente por mulheres mais pobres, né, porque não tem os R$3.000, R$1.800 para comprar a caneta original. Então, as mulheres mais pobres é que acabam entrando nessa fila de ter que ser vítima de um possível problema de saúde. As mulheres mais ricas, não, elas já têm o dinheiro, então não tem tanto problema. Se tem essa questão, se as canetas são importantes para reduzir gordura no fígado, para reduzir a diabetes, etc., vários problemas, se elas são importantes para a saúde pública, por que não são distribuídas no SUS? Porque isso evitaria essa coisa da mulher mais pobre ficar na reta de ter um problema de saúde, enquanto a mulher rica não tem esse problema. Por que não se distribui no SUS? Essa discussão complexa. Eu não tenho dúvida que é uma questão de tempo, porque o déficit, o problema, todas as questões relacionadas às doenças derivadas da obesidade, especialmente diabetes tipo 2, consomem um universo de recursos muito grande do SUS, muito grande. Então, é questão de matemática. Eu investir no tratamento da obesidade vai me trazer muitas vantagens com relação ao que eu vou deixar de perder com relação ao tratamento das doenças derivadas da obesidade. É uma questão de tempo, o próprio ministro Padilha já havia vislumbrado essa possibilidade, acho que está no radar dele, eu não sei se ele vai depender muito do que vai acontecer, né, no final do ano, mas eu tenho a impressão que a questão de tempo é um tempo curto, principalmente para esses medicamentos, os quais foram já perdidas as patentes. Falamos aí de liraglutida, um medicamento até ultrapassado, e da própria semaglutida, que é o Ozempic, o Wegovy. Eu acho que a questão de tempo para ser fornecido pelo SUS, sob vários critérios protocolares, que deve ser feito assim mesmo, e acho ainda, se me permite o tempo, que a mudança, o emagrecimento global, isso é uma verdade, vai demorar pouco tempo, ou pelo menos não vai ser um tempo tão longo,
Eu acredito que o emagrecimento global vai modificar, e já se vê aí pelos Instagrams, né? Vai modificar não só a economia do ponto de vista de restaurantes, de supermercados, mas principalmente do que a obesidade não vai ser mais capaz de proporcionar. Diabetes tipo 2, problemas articulares, problemas de ordem psicológica, até psiquiátrica, e todas as doenças derivadas a partir desse ciclo vicioso, negativo que a obesidade proporciona, vai modificar demais também a questão mercadológica dos materiais hospitalares e da indústria farmacêutica mundial. Então, é um balanço de ordem econômica que vai ser absurdo e já previsto, já está sendo previsto, inclusive pelos grandes hipermercados do mundo, a começar pelo Walmart. Agora, doutor, a obesidade, de fato, ela é considerada uma doença e muita gente trata a obesidade como ela deve ser tratada, que é como uma doença, mas muita gente ainda vê como uma questão de estética, puramente estética. O que leva um paciente a, de fato, ignorar o risco de morte para comprar um medicamento injetável em um mercado paralelo? O senhor acha que é só uma questão de preço ou existe hoje uma certa banalização para o uso de fármacos para emagrecimento e aí as pessoas acabam tratando isso meramente como um cosmético? As duas observações suas são verdades absolutas. A primeira é que houve uma banalização por conta, houve um momento até que era permitido você ir na farmácia e comprar aquele medicamento sem receituário médico, agora com essa banalização também proporcionada pelo Paraguai, mas existe sim aquele desejo, é o desejo legítimo de emagrecimento, de melhorar a performance, de melhorar a exposição social, de melhorar a saúde pessoal, de melhorar a mobilidade. Existe isso, eu acho que nós poderíamos dividir em duas frações, meio a meio. Tanto a questão da autoestima, assim como a questão dos preços, né, dos medicamentos mais baratos, para dar acessibilidade e a banalização desse processo. Agora, doutor, falamos muito sobre teorias, a gente trouxe muitos dados, agora vamos para a prática. Para a gente encerrar o nosso papo, que conselho que o senhor daria para quem está lutando de fato contra a obesidade e se sente tentado por esses resultados rápidos e com preços baixíssimos prometidos por esses canais ilegais? Qual que é o custo invisível dessa escolha? Deixa um recado para essas pessoas aqui. Nós compreendemos sem aceitar, né? Nós compreendemos sem aceitar. Eu acho que esse recado também que está sendo dado para nós a partir dessa conduta equivocada de boa parte da população, é um recado que deva ser compreendido para as farmacêuticas também com relação ao custo desses medicamentos, o quanto que eles podem não popularizar, mas fazer mais possibilidade de acesso. Eu acho que tem essa versão também que deva ser bem abordada, né? Poxa, a indústria farmacêutica, nós até queremos comprar de vocês, mas tem que haver uma acessibilidade melhor. E isso é possível, nós sabemos muito bem. Mas o que orienta é sempre, as medidas gerais devem ser tomadas, cuidado com a nutrição. Eu sempre lembro da Rita Lobo, eu acho muito legal, eu de vez em quando a procuro no Instagram, quando ela fala que comida de verdade não é comida pronta, quer dizer, não é aquela que você compra congelada, eu de regra não é, né? A comida de verdade você faz, você sai do zero com ela, né? Então, os ultraprocessados são grandes vilões, sem dúvida nenhuma. Então, você proteger a tua saúde comendo comida de verdade, como diria a Rita Lobo, já é um plano interessante. E o outro é você movimentar, né? Você ter atividade física. Eventualmente, você não precisa ir para uma academia, mas você precisa fazer atividade física. E deixando o recado que essas duas condutas também evitam a obesidade, mas não tratam. Mas, pelo menos, você estanca onde está. Agora, o tratamento para obesidade, eu digo obesidade, eu não estou falando daqueles 3, 4 quilos a mais que alguns possuem, a obesidade ela tem que ser tratada de fato e, via de regra, de 96% a 98% dos pacientes só reestruturam o peso a partir de tratamento farmacológico e ou cirúrgico. Isso é uma verdade. E é por isso que esses medicamentos trazem essas vantagens. A acessibilidade é algo a se discutir, mas os medicamentos eles são muito bem-vindos e esses que têm segurança, até prova em contrário, são muito mais bem-vindos ainda, mas com a fonte certa, com a orientação correta. E sempre lembrem, gente, médico, ele tem uma função social, ele tem uma função, ele não foi tirado... Estudou para isso, né? Ele estudou para isso. Então, e tem médico, graças a Deus hoje, graças a Deus por um lado, por outro tem até alguns problemas, que a gente viu aí pela variação das faculdades, mas nós somos hoje o país do mundo com a maior relação
médico população do mundo. Então, não tem nenhum país que tenha tanto médico para a quantidade de habitantes, né, na relação com habitantes. Poxa, procura o médico. Hoje nós temos a atenção primária, graças a Deus, o Brasil vem evoluindo muito, mesmo nos quiões menos favorecidos do ponto de vista econômico. Procure o médico. O médico vai saber orientar, dizer. Não acredite naquele que fala que é só força de vontade, porque não é. Acredite naquele que te dê alternativas possíveis, né? Nós falamos muito, para fechar, da tirzepatida, que é a grande vedete, sem dúvida nenhuma, e provavelmente, uma vez aprovada, vai ser a retatrutida também. Uhum. Mas a semaglutida está barateando muito, e eu acho que a questão de alguns meses, no máximo um ano, vai ficar acessível para uma boa parte da população. E, se Deus quiser, através do que você estava sugerindo, o SUS deve estar disponibilizando isso para a população brasileira, sob rigor de protocolos, evidentemente, e é o que a gente espera. Doutor Antônio Carlos, muitíssimo obrigada pela clareza que o senhor trouxe hoje para o nosso tema. Acho que ficou evidente que o que está em jogo nessas canetas não é apenas a perda de peso, mas a integridade do seu organismo e a própria vida, né, gente? O mercado paralelo, ele pode oferecer um preço menor, mas o custo para a saúde, como a gente viu, pode ser irreversível. Para você que está acompanhando a gente, o alerta é muito claro. Não existe atalho seguro quando o assunto é o seu metabolismo. A busca pelo corpo ideal, pela cura de uma doença, que é a obesidade, não pode atropelar a sua segurança. Antes de qualquer decisão, consulte um especialista registrado e desconfie de soluções que ignoram a ciência e a lei. Muitíssimo obrigada, doutor. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado, doutor Antônio Carlos.